Bem-vindos a mais uma conversa Off the Record, que é um projeto da revista Rua, com produção da YouRock, através do qual nós procuramos dar a conhecer um bocadinho dos bastidores da criação artística. E é isso mesmo que nós viemos hoje fazer. Viemos ao Porto, ao estúdio da Teresa Arega, a quem eu passo desde já a apresentar. Nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e vive atualmente no Porto, a cidade onde estudou e onde trabalha. A sua arte é narrada através de telas, diários gráficos, poesia. Tudo serve para se expressar de uma forma muito livre e muito própria. Verdade? Começo por dizer olá, Teresa. Olá. Começo por te agradecer por nos muito obrigada receberes pelo aqui convite. no teu estúdio. Eu gostava de começar a nossa conversa precisamente por isto que eu estava a dizer. Aquilo que eu pude conhecer um bocadinho de ti, eu percebi que de facto tudo serve para tu te inspirares e a tua arte expressa-se em muitos formatos, pode assumir muitos conceitos também. A tua arte não, ou seja, não há nada que limite a tua arte? Eu acho que não. Eu gosto de pegar em tudo o que eu tenho à mão e isso também parte muito eu gosto muito de pensar no espectador e no público. Eu sou um pouco obcecada com isso. Porque eu acho que tudo pode ser uma janela. Às vezes esta forma de estar e este modo de estar e a prática artística já é um processo tão solitário e a própria mostra do trabalho artístico pode culminar numa exposição ou tipo, num momento público. Às vezes consegue ser super hermético, então eu acho que quanto mais ferramentas eu tiver, tipo, mais janelinhas se abrem para as pessoas poderem entrar no meu trabalho e na forma como eu vejo as coisas. Se bem que isso, pronto, no momento de ver não interessa muito, porque o que interessa é o que as pessoas retiram do que eu faço. Não me interessa muito a minha intenção nessa altura, só no ato de fazer. Mas interessa-te depois perceber se as pessoas interpretam a tua mensagem? Não, isso para mim não. Desde que vejam. O resto eu já não posso muito bem controlar. Sim. A partir do momento que é pública a tua arte, deixa também de ser só tua, não é? Deixa de ser só minha, então é mesmo só uma partilha. Tipo, eu acho muito que a arte é uma partilha de coisas, tipo uma partilha de histórias, uma partilha de conhecimentos. E acho que é super importante estar constantemente a lembrar-me disso, porque lá está, o processo criativo é super solitário, é uma coisa que eu estou aqui sozinha a fazer. Claro que as coisas e as minhas referências e as minhas intenções não são nada solitárias, porque partem de tudo o que está à minha volta e todas as minhas referências, que tipo, muitas das vezes são conversas que eu tenho com amigos, ou tipo um filme ou uma série. E deixas-te inspirar Exato, por isso? Tipo, isso são para mim referências que me vão fazendo pensar em questões e que histórias é que eu quero contar. Por isso são sempre coisas que me lembram de que, ok, que o meu processo é solitário e que eu estou aqui sozinha a fazer isto, mas a minha intenção e o meu intuito nunca é sempre o da partilha, é sempre o da comunidade. Sim. Mas estudaste pintura, tu sempre gostaste muito de pintura? Foi estranho, tipo, o meu processo no secundário, porque não houve assim um momento eureka de ok, eu vou ser artista ou ok, eu vou ser pintora, nunca passou muito por aí. Eu gostava imenso de físico-química e de ciências e de matemática, e as minhas pessoas até ficaram não acredito, quais partes? E portanto, foi assim uma escolha de ok, parece que faz sentido que eu vá para a arte. Sim. E depois foi simplesmente seguindo esse percurso, mas não, até quando eu cheguei à faculdade até passei por fases em que sentia que não havia bem um lugar para mim na pintura. Demorou a ligar-se à pintura? Sim, tipo, demorou, quer dizer, tipo, eu já cheguei à faculdade muito imersa no que eu fazia, porque a minha experiência de secundário foi extraordinária na Madeira. Tipo, eu adorei as minhas professoras, que são artistas plásticas fantásticas, a Filipa Venâncio e a Teresa Jardim, e foram para mim referências e que me validaram muito e que me mostraram, ok, isto é possível, tipo, é possível fazer disto Sim, já vinhas também com uma boa experiência. Uma excelente experiência, uma excelente base, e quando eu cheguei à faculdade senti que, para além de me ter mudado para uma cidade onde, claro que eu já tinha estado, mas mudei-me sozinha, deixei de viver com os meus pais e era muito nova, foi maior, 18 anos, foi um conjunto de coisas, tipo, alturas muito importantes na vida de uma pessoa, tudo muito junto, então isso afetou muito a minha prática artística, como é que eu pensava, mas também foi bom, claro. Olha, a tua arte, pelo que eu percebi, é maioritariamente baseada no abstrato, apesar de aquilo que eu acho é que o teu abstrato depois também tem muito de objetivo, através da palavra, muitas vezes. Te ligas mais ao abstrato, neste caso, do que à imagem figurativa? Há limites, neste caso, que possibilidades é que o abstrato te dá?
infinitas. É por isso que é super curioso. Eu não sei muito bem se responder essa pergunta, por isso que vou fazer uma analogia. Eu acho que muitas vezes, tipo, pintar uma tela, ou fazer um desenho, ou o que quer que seja, é como organizar uma gaveta de talheres. Nós temos, tipo, aquelas divisões, podemos usar essas divisões, ou podemos... É organizar uma gaveta. Portanto, há vários elementos e as possibilidades de organização são, tipo, infinitas. Então, eu acho que é muito isso, é uma organização de várias coisas. E essas várias coisas são completamente abstratas e podem ser o que tu quiseres. E cada coisa vai obrigar-me a, tipo, ação-reação. Portanto, se eu acrescento uma coisa, tenho de responder com outra, assim sucessivamente, envolvendo... Portanto, é um processo que se vai construindo durante a pintura. Durante a pintura. E lá está, se eu começar a tomar imensos riscos, que é o que normalmente é mais divertido, que é o processo é muito mais divertido do que o resultado final, tipo, na minha opinião. Sim. E porque é muito, tipo, é preciso ter um bocadinho de coragem, um bocadinho de fé. E isso às vezes é um bocadinho assustador. E às vezes a pintura leva-te para outros caminhos que se calhar não era a tua narrativa inicial? Acontece muitas vezes? Nós também estamos sempre a ter esta conversa aqui no estúdio. Eu nunca tenho, tipo, eu às vezes tenho uma visão das coisas que pode corresponder, tipo, a umas cores específicas ou uma ideia específica, mas tudo aí é que é super abstrato mesmo, e depois é aquele momento de eu tenho simplesmente de fazer e tomar uma decisão. E o resultado final nunca é o que eu imaginei, de todo. É sempre tipo um acrescente. Da pintura, tu acabas por chegar também um bocadinho aqui à escrita criativa, lançaste também um podcast, o Varicela, que também já vamos falar a seguir, mas eu perguntava-te exatamente qual é nestes todos os projetos aos quais tu te ligas e desenvolves, há um ponto de partida comum, há algo se calhar que tu começas por te questionar, há temas que te interessam mais a explorar do que outros? Eu começo sempre com uma pergunta, que é o que é que eu quero contar? Sempre essa pergunta. E essa pergunta é super difícil. E por isso é que é divertido. Mas associada, neste caso, se é uma tela, se é um diário gráfico? Se é um projeto. Pronto, um projeto pode ser um conjunto de telas, pode ser um conjunto de objetos artísticos, de peças. Mas também pode ser um desenho. Eu às vezes pergunto sempre o que é que eu quero contar. E isso é sempre um desafio grande, porque tipo, há uma infinidade de coisas de que eu quero falar ou que eu quero contar. Te interrogam também, exato, questionam. Com as quais eu me questiono, mas não há assim um tema em específico. Eu gosto de... É super difícil. Quando eu cheguei à faculdade, também houve uma altura em que eu me apercebi de que o que eu gostava muito de procurar era a poesia nas coisas. E eu acho que é às vezes isso que eu faço, mas isso pode partir de um artigo sobre neandertais. Tipo, há muitas coisas, às vezes é muito fazer ligações entre coisas que parecem desconexas, e a magia do projeto e a magia das coisas estão em unir duas coisas que aparentemente não fazem sentido nenhum. Sim. E o meu trabalho pode ser o resultado da junção dessas duas coisas, e a pessoa, tipo o público, e entre o público eu acho que é super importante, é o elo que encontra sentido. Que dá sentido depois à pintura também. Sim. Tu gostas de ler poesia e escrever poesia também? E traz muito isso. Sim, eu gosto imenso de escrever, sim. Antes eu usava mais a palavra nas peças, agora já não faço tanto isso. Gosto mais de separar as duas coisas, mas sim, eu adoro escrever de novo. Acho que é uma janela... Toda a gente lê. Toda a gente pinta também, atenção, toda a gente pinta, toda a gente lê, mas eu acho que, pronto, as palavras leem-se constantemente e todos os dias, e as imagens veem-se constantemente todos os dias, mas há uma abertura muito maior, uma predisposição muito maior para as pessoas lerem uma coisa ou fazerem uma interpretação de cada palavra, porque cada palavra tem uma imagem associada que é muito própria de quem está a ler essa palavra, e é muito uma exploração disso, de ser tipo um acrescento, tipo mais uma janela. Boa. Falando agora no Varicela, gostava de perguntar o que é que te inspirou para lançar este podcast? Que pessoas são estas que tu convidas e o que é que te interessa explorar nesta plataforma? Quando eu criei o podcast foi muito de uma crise que eu tive quando saí da faculdade, que foi a perceber-me de que ia deixar de ter as conversas de estúdio, que eram a coisa mais importante. E como eu não tenho um trabalho dito normal, tipo num escritório onde vejo as mesmas pessoas todos os dias, de novo é um trabalho solitário. Ok, agora que eu estou aqui no estúdio não é tão solitário, mas
essas conversas não tinha logo que sair do curso. Então partiu muito da minha vontade de continuar a ter essas conversas. E depois, outra das vontades aliadas a essa foi a de que eu acho que toda a gente devia falar sobre criatividade, sobre arte. Acho que, lá está, são às vezes tópicos que são herméticos quando não têm de ser, porque toda a gente, tipo, isto é uma prática ancestral. Claro que há muitas questões aliadas à profissão, não estou a descurar, mas é uma prática ancestral que faz parte de todos, que faz parte da comunidade e que tem de ser uma parte integrante da comunidade, e às vezes não é. Portanto, partiu muito dessa vontade de pôr pessoas que não têm conversas regulares sobre o que é criar, e desconstruir alguns estigmas aliados a isso. E depois eu convidei pessoas que normalmente são os meus amigos, agora já abrangi um pouco. Mas ligados à arte diretamente? Sim, ligados à arte diretamente. Portanto, pessoas que trabalham com a criatividade diariamente, músicos, produtores, escritores, fotógrafos, pintores, artistas plásticos. Agora, claro que já abrangi, porque não tenho assim tantos amigos, para ser sincero. Estou a brincar. E pronto, tipo, partiu dessa vontade de ter essas conversas. Agora já vou na 4ª temporada, por isso já o propósito transformou-se completamente, já passou a ser um podcast sobre o que é criar, quais são, tipo, o que é que está por trás da criatividade. Está imensa disciplina, imenso trabalho, imensa dedicação. E resolução de problemas, que basicamente é a criatividade, portanto, já é muito sobre como é que é estar, como é que é o modo de estar de um criativo. De um criativo, sim, de uma pessoa criativa. Achas que de certa forma também pode ajudar em muitos aspectos artistas, neste caso, ou que queiram começar uma carreira? Sim. Eu acho que, eu não sei se diria ajudar, mas uma das coisas mais importantes que eu vejo acontecer no podcast é o poder da representatividade, que eu acredito a 100%. E por isso é que eu também quis começar a partilhar e começar a falar com amigos, porque os meus amigos para mim são muito importantes, porque são a representação de alguém que está a fazer o que quer e o que gosta. E eu acho que isso é super importante partilhar. E eu cresci na Madeira, onde, de novo, sem ser as minhas professoras, não havia assim muita gente a ter carreiras alternativas, na altura, que já foi tipo há 7 anos atrás, ou uma coisa assim. E agora eu estou rodeada de pessoas que têm sucesso a fazer aquilo que gostam, e que isso às vezes é considerado uma carreira alternativa. Eu acho que é muito importante quem me dera tipo, ter o podcast, foi nessa ideia de, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, adoraria ter acesso a um podcast que me mostrasse pessoas que estão a ter sucesso na área. Dar voz às pessoas que te inspiram, não é? Exato, tipo, ter sucesso na área que eu quero seguir, porque muitas vezes não vais fazer dinheiro suficiente, todas essas questões que não vale a pena tocar aqui porque são demasiado tristes. Isso vai tendo um peso, eu acho que é super importante, tipo, a representatividade e a validação das experiências, e não haver uma receita, não haver um percurso fixo para chegar onde se chega, porque eu também já entrevistei várias pessoas que nem sequer tipo, terminaram a licenciatura, nem sequer começaram uma licenciatura. Isso também é super importante. Boa. Tu trabalhas com vários artistas e para vários projetos diferentes. Interessa-te esta liberdade que o teu trabalho te dá não sei se todos os dias, mas diariamente fazeres coisas diferentes, aplicares a tua arte a projetos completamente diferentes, trabalhares com artistas completamente diferentes? Achas que isso te dá outras possibilidades do que trabalhares fixamente numa só arte ou num só projeto? Sim, 100%. É a coisa mais atraente possível, é essa, tipo, poder colaborar. Eu adoro colaborar com outras pessoas. E eu acho que é super importante, porque é sempre um desafio e isso é super divertido. Claro que há partes divertidas, nem tudo é divertido, óbvio, mas sim, isso é super, eu acho que é super importante para mim ter várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, que não são só uma. Ajuda-me a ter disciplina. Sim, porque já fizeste capas de livros, já desenhaste para capas de discos, já fizeste tanta coisa. Há assim algum projeto que te tenha dado mais prazer ou que olhes e digas, isto foi incrível? Eu fiz a capa de disco da Luz Chão do Parque e tudo o que esteve envolvido nesse disco foi muito especial, foi um momento muito, muito especial para mim. Foi o primeiro, assim, também foi o primeiro projeto assim, em freelance que eu fiz quando terminei o curso. Portanto, ocupou-me ali os primeiros meses quando eu terminei a licenciatura. E
para além de que eu adoro o Zé, e ele é um amigo muito querido. Tudo envolvido nesse disco é só mágico, foi um momento mesmo mágico. Olha, as tuas obras têm muita cor, têm muito movimento. Tu achas que narrativas é que achas que elas nos contam? Se as tuas obras falassem, o que é que tu achas que elas nos diziam? Essa pergunta é... Eu gosto mais de fazer essa pergunta a quem vê as coisas. O que é que eu acho que elas diziam? Eu não sei. Preciso pensar um bocado nesta. Mas achas que são às vezes mensagens mais positivas? Mais negativas? Ok, por acaso eu também estou sempre a ter essa conversa sobre o positivo e o negativo. Eu acho que nem tudo o que eu conto é uma coisa feliz ou é necessariamente uma coisa positiva. Muitas vezes são coisas que acho que são mais sérias e mais soturnas ou mais melancólicas. No entanto, vêm sempre de um lugar em que eu me sinto completamente resolvida com aquela situação, portanto posso fazer aquilo de uma forma positiva, tipo, em que eu me sinto, para mim é positivo, tipo, estar a tratar daquele assunto, mas acho que o assunto em si não é de todo positivo. Bom. Portanto, acho que é isso. Mas eu não sei o que é que elas diriam, na verdade, tenho pensado nessa pergunta para mim mesma. Olha, tu recentemente tiveste a tua primeira exposição a solo, a inauguração de uma exposição em Lisboa. Como é que foi a experiência? Super divertido e correu tudo super bem, que é estranho. Normalmente há sempre percalços ou coisas que não correm como nós queremos. Eu tive a curadoria de uma querida amiga minha, que é a Teresa Neto, que também é curadora, e só isso já foi... Sim. É super importante quando trabalhamos com pessoas novas, colaborações que elevam o nosso trabalho. Sim. É formidável e eu acho que é crucial, mas foi muito bom, foi muito bom. Foi um ano divertido, 2021. E agora, para este ano, tu já tens exposições pensadas, já tens projetos também que estão para desenvolver? Eu tenho algumas exposições que estão scheduled agora para individuais? Abril, coletiva, individual, e também vou fazer uma residência na Madeira e mais umas coisas. Mas as tuas exposições serão maioritariamente aqui no Porto? Vão ser aqui no Porto, em Lisboa e a residência na Madeira, sim. Boa. As pessoas podem te acompanhar nas redes sociais, não é? Tens um site também, tens uma loja, não tens? Tenho, sim. Online. Yeah. Eu vi que já estava tudo vendido. Não está. Eu quando lá fui, tinhas alguns vendidos, eu não conseguia ver ilustrações novas. Ok. Não sei, eu depois vou lá ver melhor. Mas agradeço-te. Muito obrigada. Teres-nos recebido aqui, gostei muito de conversar contigo. Espero que as Sim. pessoas lá em casa também gostem de conhecer aqui um bocadinho do teu projeto, do teu estúdio e te acompanhem, como eu estava a dizer, nas redes sociais, no teu site, no podcast. Sim, o podcast Varicela vai ser a 5ª temporada, muito em breve. Que está aí no Spotify. Está em todo lado, Spotify, Apple Podcasts, acho que também tem, noutros sítios onde tem os podcasts, tem um servidor que manda para tudo. Boa. Obrigada, Teresa. Muito obrigada. Gostei muito de falar contigo. Também contigo. adorei falar contigo. Obrigada.